Bem, minha amiga, meu amigo profissional de gestão de pessoas, agora eu estou com o Gustavo Rodrigues, ele que é CEO da EveryMind, a empresa de tecnologia, mas aí ele vai falar um pouquinho para a gente que tipo de solução que a EveryMind traz aqui para o Conar. Nós trabalhamos com implementação de sistemas Salesforce, né? E hoje no Conar a gente está falando um pouco sobre inteligência artificial, está em voga, né? No mundo todo só se fala sobre isso, a gente veio falar sobre isso também apoiado como a inteligência artificial apoia a acessibilidade. Então é um ponto importante para a gente na parte de pessoas, então é isso que a gente veio comentar aqui hoje. Legal. Em que aspectos a inteligência artificial pode ajudar as pessoas que têm algum tipo de deficiência em relação à acessibilidade? Principalmente nas tecnologias assistivas, né? Tem bastante tecnologia assistiva disponível para pessoas com necessidades especiais, existe bastante coisa, mas elas são, em geral, feitas de maneira um pouco mais genérica, né? One size fits all. Porque não tem como você entregar para todo mundo que precisa algo extremamente personalizado, né? Então, essa massificação dos sistemas assistivos, tecnologia assistiva para as pessoas com necessidades especiais, que é o que o poder público consegue oferecer, o que a pesquisa, que a academia consegue abranger o maior número de pessoas, com a inteligência artificial, com a informação massiva, os dados massivos que a inteligência artificial consegue usar para ser treinada, você consegue aí complementar com a personalização e a necessidade específica de cada indivíduo. Aí você traz toda essa questão, você massifica na abordagem de atender o máximo possível o número de pessoas que precisam, que têm necessidades especiais, só que você personaliza a experiência de cada indivíduo. Cada um tem a sua necessidade, de fato, né, personalizada. E aí a inteligência artificial consegue trazer isso para eles, acho que é um grande ganho para cada indivíduo aí que enfrenta qualquer tipo de necessidade. Legal. E que tipo de personalização que você pode exemplificar, né, que pode ser feito com relação a esse tipo de tecnologia utilizando inteligência artificial? Você imagina, por exemplo, alguém que tenha algum tipo de deficiência auditiva, está num ambiente com uma sonorização específica, como um evento como esse, eu posso, de acordo com o perfil dessa pessoa, que cada um tem uma característica específica de necessidade de deficiência auditiva, modular a onda sonora de acordo com a preferência e a necessidade específica daquela pessoa, não uma coisa geral que pode fazer com que ela ouça de alguma maneira, mas a onda sonora mais adequada para aquela pessoa especificamente. Isso aí pode ter sido treinado com uma informação geral de uma população que tenha uma deficiência auditiva, mas que também usou dados da própria pessoa, do próprio indivíduo, e aí trabalhou essa informação toda gerando aquilo que é mais adequado para ela especificamente. Uhum. Tem alguma coisa tipo linguagem de Libras gerada por inteligência artificial? Já existe bastante pesquisa em relação a isso, onde você fala. A inteligência artificial generativa, que é o que a gente mais comenta hoje, né, da onde veio toda essa fama recente dela, a inteligência artificial generativa, o GenAI, os ChatGPTs da vida, eles foram criados por uma questão de comunicação, de idiomas, de aprendizado de idiomas. E Libra é um idioma, é mais uma forma, uma linguagem, um conjunto, né, de símbolos que permite você transmitir informação. Então existe uma série de iniciativas e plataformas, sistemas, ferramentas que já fazem isso. Ou seja, eu estou falando em português com você, eu poderia estar falando em inglês ou em chinês e estar fazendo tradução em Libras, por exemplo, para um deficiente auditivo. Uhum. Falando um pouco de mercado de trabalho, especificamente em questão de ferramentas de acessibilidade, que tipo de novas funções estão sendo criadas por conta da inteligência artificial nesse caso específico? Principalmente quem sabe dar contexto e pedir as coisas corretas para a inteligência artificial nos apoiar. Ela não vai nos substituir, não tem como. Agora, como usá-la da maneira mais específica, ela é muito boa como uma inteligência específica, né? Não uma inteligência geral, que é a nossa, do ser humano, nada disso, mas uma inteligência muito específica e efetiva. Só que você tem que saber dar o contexto certo, fazer a pergunta certa, indicar mais ou menos o caminho que você quer para ela ser de fato útil. A criação desse novo perfil de pessoas, talvez não sejam os desenvolvedores que a gente tinha, os algoritmos do passado, mas as pessoas que são engenheiros de solução, que pensam eu preciso chegar na solução desse problema. Como eu te dou o melhor contexto, te dou a melhor quantidade de informação, te treino para que você processe e me traga boas soluções. Eu faço uma curadoria, obviamente, né? Ou seja, juntar o ser humano com a máquina, usar a máquina naquilo que ela é boa, mas juntar o ser humano e a colaboração entre os seres humanos também,
criar esses engenheiros de conhecimento, engenheiros de solução, eu acho que é um novo grande papel importante na inteligência artificial. É um pouco do que eu conversei com outro especialista num outro programa que nós gravamos, né? Que ele estava comentando que havia sido criado uma função específica de engenheiro de prompt, mas a própria inteligência artificial já está acabando com essa função. Ou seja, na verdade, o engenheiro ele vai ter que ser, como você falou, um engenheiro de soluções que pense na solução adequada para essa personalização que você falou que a inteligência artificial deve trazer para a pessoa com deficiência, né? Exatamente, porque a própria inteligência artificial começou a ter uma coletânea de prompts já pronto, pré-construído, que você fala, bom, se o objetivo desse engenheiro de prompt era conseguir criar prompts, agora com essa coleção, uma coletânea tão grande de prompts sobre tudo que é assunto que existe, eu já não preciso mais dele. Agora eu preciso de alguém com discernimento, e que aí que envolve a criatividade, o discernimento, a sensibilidade, a sensatez que só um ser humano consegue trazer, que é da inteligência mais geral, né, uma inteligência, uma AGI, que consegue oferecer isso. E isso a máquina não vai conseguir fazer. Então, ser um engenheiro está um pouco acima do nível. Você talvez chegar no nível de ser um engenheiro de ter bom senso, do bom senso, de resolver as coisas com bom senso. Porque resolver problemas pode resolver de várias formas, mas com bom senso, com ética, né, guardar os limites, com segurança, privacidade, aí sim você põe o ser humano para ajudar, e aí a gente vai ter bastante coisa para fazer por muito tempo, a máquina não vai nos substituir de jeito algum. É isso aí, profissional de gestão de pessoas. É mais uma utilidade da inteligência artificial, ajudando também na acessibilidade para o profissional com deficiência que está na sua organização.